Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como funciona o acesso do advogado ao inquérito policial? É possível que o delegado proíba o advogado de acessar o inquérito policial? Como todo mundo sabe, a resposta é negativa. O advogado tem a prerrogativa, tem o direito de acessar os autos do inquérito policial. E mesmo sem procuração, o advogado pode acessar os autos do inquérito policial, findos ou em andamento. Entretanto, em muitos casos, é comum que a autoridade policial negue o acesso dos autos ao advogado. O advogado não consiga acessar o inquérito policial. E se você atua na advocacia criminal, já deve ter visto vários obstáculos no dia a dia. Em algumas delegacias, há a exigência de apresentação da procuração. Em outras delegacias, há uma exigência de fazer um pedido por escrito, apresentar a procuração e também um pedido por escrito. Isso é legítimo? Isso é permitido? Ou seria uma violação da prerrogativa dos advogados, uma prerrogativa da advocacia? Essa questão temos que analisar com muito cuidado, porque, obviamente, não é assim em todas as delegacias. Muitas delegacias seguem o que diz a lei, e já vamos falar sobre esse assunto. Temos até súmula vinculante que trata do acesso ao inquérito policial, mas sabemos que há exceções. Há delegacias que vão exigir essa procuração, outras vão exigir uma juntada de um pedido para acessar o inquérito policial, e isso cria uns obstáculos que atrapalham bastante a rotina da advocacia. Pense comigo, você será contratado ou não para fazer uma defesa no inquérito policial. Um cliente te procura para você fazer uma defesa no inquérito policial, para você acompanhar no interrogatório, fazer algum pedido, juntar documentos, enfim. E você quer ter ciência do que tem no inquérito policial, de qual é a investigação, de qual é a amplitude da investigação, quem é investigado, até se o seu cliente é investigado, é suspeito, é indiciado, ou é apenas uma testemunha e está com medo de alguma coisa. E você precisa ter ciência disso tudo até para definir o valor dos honorários. Por isso, pela lógica do Estatuto da OAB e da advocacia, isso está correto. Você poderia acessar o inquérito policial, tomar algumas notas desse inquérito policial, fazer algumas anotações para até definir o valor dos honorários. Conseguiria ter uma ideia da amplitude, da complexidade, de quem são os investigados e explicar isso ao seu cliente no momento de definir os honorários para ver se você vai ou não atuar nesse inquérito policial. Entretanto, com a exigência que algumas delegacias fazem quanto à juntada da procuração, temos uma situação que atrapalha muito a advocacia, porque o advogado ainda não sabe qual é a amplitude da investigação, quais são os crimes que estão sendo investigados, quem está sendo investigado, e se precisa da procuração, vai ter que juntar uma procuração para, em seguida, acessar o inquérito policial, ver os autos do inquérito, qual é a investigação e, em seguida, passar para o cliente qual é essa investigação, qual é o orçamento, qual é o valor dos honorários. E, se o cliente não concordar com o valor dos honorários, o advogado deve voltar lá e cancelar essa sua procuração, fazer uma renúncia à procuração. E aí é toda uma movimentação desnecessária apenas para ter ciência de qual é a investigação. Percebam, o advogado, para definir o orçamento, o valor dos honorários que cobrará em alguns casos, terá que acessar o inquérito e, caso se exija a juntada de uma procuração, vai juntar uma procuração mesmo para não atuar, apenas para ver o inquérito, e em seguida terá que renunciar a essa procuração. Isso daí acaba causando até certa burocracia na delegacia, acaba atrapalhando a própria rotina da delegacia. Junta a procuração, depois junta a renúncia, enquanto isso a autoridade policial também não sabe quem está atuando no inquérito, se esse advogado está atuando ou não vai atuar mais.
E o cliente também fica nessa incerteza, porque o advogado não consegue falar até o valor dos honorários com uma celeridade maior. Portanto, o rito previsto, a forma prevista no Estatuto da OAB e da Advocacia é correta. É um procedimento correto de analisar o inquérito sem precisar de procuração. E aí, essa questão sobre o acesso do inquérito policial necessita de um combate em alguns casos. Caso não se consiga acessar o inquérito policial, caso sofra indevidas restrições, ao contrário do que permite a lei quanto ao acesso, mesmo sem procuração, a medida correta seria a impetração de mandado de segurança. E até há uma divergência de qual seria a utilização desse mandado de segurança. Se ele deve ser impetrado em nome do advogado, que tem a sua prerrogativa violada, ou se deveria ser no nome do investigado, do cliente desse advogado. Particularmente, eu entendo que o direito líquido e certo a ser tutelado nessa situação é do advogado. Mas, se você olhar em alguns sites de seccionais da OAB, você perceberá que há modelos de mandado de segurança para essa situação e alguns modelos são no nome do advogado, outros modelos são no nome do cliente, o que faz com que tenhamos também uma incerteza quanto a quem deve ser o impetrante desse mandado de segurança. Quem tem o direito líquido e certo, melhor dizendo, seria o direito líquido e certo do cliente, do investigado, de ter a possibilidade de que seu advogado acesse o inquérito, ou seria um direito líquido e certo do próprio advogado, considerando que se trata de uma prerrogativa da advocacia. Como eu disse, eu entendo que se trata de um direito líquido e certo do advogado e, portanto, seria um mandado de segurança em nome do próprio advogado, tutelando o direito do próprio advogado. E sobre o acesso do advogado aos autos do inquérito policial, temos também a súmula vinculante número 14. E essa súmula vinculante acaba permitindo também a utilização da reclamação constitucional, que é a medida correta quando uma súmula vinculante é violada. Além disso, temos o artigo 7º, inciso número 14 do Estatuto da OAB e da Advocacia, que tem lá uma previsão que fala o seguinte, que é prerrogativa do advogado examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Vejam, isso está na lei, o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia e da OAB, trata exatamente dessa prerrogativa, de acessar o inquérito mesmo sem necessidade de procuração. E nos casos em que os autos estão em sigilo, daí sim o advogado deve apresentar uma procuração à autoridade policial, ao delegado, para tomar ciência da investigação, para poder acessar o inquérito policial. Mas, não sendo caso de sigilo, o advogado não precisa de procuração, não deveria ser necessário esse procedimento de fazer um requerimento prévio para depois ser analisado se defere ou não o acesso. É um acesso basicamente automático. Demonstrou que é advogado, comprovou a situação de advogado, pode acessar o inquérito sem procuração, sem requerimento escrito, sem necessidade de despacho da autoridade policial. Não há o que ser decidido, porque quando algo tem que ser decidido, temos uma situação em que pode ser deferido ou pode ser indeferido. Mas, nesse caso, não há motivo para indeferir. Não há o que indeferir, não há fundamento para indeferir o acesso do advogado ao inquérito policial. E, por isso, não deveria necessitar de requerimento, de decisão e também da procuração, como é expresso na lei.
O acesso do advogado aos autos permite que a defesa não apenas veja questões de orçamento, de definição de honorários para passar ao cliente, o que é muito importante, considerando que muitos clientes não vão ter condições de pagar os honorários em alguns casos, como também permite que a defesa comece a exercer o seu papel defensivo ainda no inquérito policial, mesmo que tenhamos toda aquela divergência se há contraditório no inquérito policial ou se esse contraditório é postergado para o momento processual, para a fase judicial. Mas, de qualquer forma, é uma atuação muito importante do advogado. O advogado pode contribuir muito para a autoridade policial e eu defendo, basicamente, em vários textos, que a autoridade policial até deve ter mais poder decisório quanto ao mérito do fato, quanto a indiciar ou não, que não pode ser de forma nenhuma uma imposição judicial. O juiz não pode impor uma decisão ao delegado de polícia para que ele faça o indiciamento. Isso não é admissível, já foi decidido pelos tribunais superiores. O MP não pode requisitar o indiciamento, isso também não é admissível, é ato privativo do delegado de polícia. E o delegado de polícia, até, na minha visão, poderia deixar de instaurar inquérito policial quando soubesse que o fato, pela ocorrência, trata de um fato atípico, insignificante, que há uma nítida situação de excludente de ilicitude inquestionável. Precisaríamos que os delegados tivessem esse poder. Isso é algo muito importante para a defesa também. Mas o que, na minha visão, não é admissível, não é permitido, isso por força de lei e também porque a defesa não tem nenhuma rivalidade com a autoridade policial, é essa burocracia para o acesso ao inquérito policial. Isso é desnecessário. Desnecessário por força de lei e desnecessário porque acaba afastando o advogado de uma atuação próxima com a autoridade policial que pode trazer elementos para indiciar ou não, para justificar um relatório propondo uma denúncia ou um relatório policial feito pelo delegado de polícia postulando o arquivamento, sugerindo o arquivamento daquele inquérito policial. Portanto, seria para o benefício de todos que fosse um procedimento mais fácil, como diz a lei, sem procuração, sem requerimento e sem necessidade de decidir se a defesa pode ou não acessar o inquérito policial. De qualquer forma, essa proibição é muito prejudicial ao nosso sistema processual penal. E quando se trata, obviamente, de atos que são sigilosos ou de atos relativos a alguma operação, alguma diligência em andamento, isso daí pode até ser limitado parcialmente. A própria súmula vinculante 14 do STF transmite essa ideia de que se o ato de alguma forma está em andamento, se algum ato do inquérito policial está em andamento, alguma diligência está em andamento, esse ato não pode ser acessado pela advocacia, pelo advogado que quer atuar no inquérito policial. Nesses casos, essa proibição é até permitida, é justificável, e o advogado então não poderá ter acesso, ele poderá ter esse acesso negado quando houver alguma diligência em curso e se esse acesso a essa diligência atrapalhar as diligências, atrapalhar a investigação. Mas, obviamente, nesse caso, essa proibição deve ser parcial, deve ser fundamentada e deve abranger somente esse ato relacionado às diligências em curso. Mas, fora isso, a defesa tem a prerrogativa de acessar o inquérito policial e, se você é advogado, deve buscar essa prerrogativa da forma correta, da forma admitida em lei, por meio de reclamação, por meio de mandado de segurança, mas é sempre muito oportuno que você postule esse acesso. Não dá para permitir que um inquérito policial, como um processo penal também não pode, tramite sem o acesso do advogado, ou que o advogado demore um tempo injustificável, que não é de maneira nenhuma proporcional para acessar o inquérito policial. Esse acesso deveria ser imediato,
como sugere a lei, sem procuração, sem requerimento e sem necessidade de decisão se permite ou não esse acesso ao inquérito policial. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de prática processual penal em que eu trato bastante do inquérito policial e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.